Último painel, hein? Desafio, né? Vocês aqui, comigo, presentes. Vamos lá. Esse tema tem como curador o Amaro, né? Amaro é um parceiro meu também do Sul Porto Alegre, bem em peso, né? Temos Hammer também. Hammer, você fica ali na fronteira, né? Entre Porto Alegre e Curitiba. O sotaque não nega. Eu fico em Porto Alegre. Você fica em Porto a Conta Alegre. Azul fica em Joinville. Então eu circulo Santa Por isso que Catarina, você vai no Security Leader Curitiba, no Florianópolis. Florianópolis. Arroz de festa. Porto Alegre, ótimo. E o Amaro sempre comigo lá em Porto Alegre também. E esse ano ele está aqui me dando apoio nessa segurança que importa. O que a gente tem aqui para falar, né? Hoje, SecOps é um tema, né, que às vezes o pessoal fala assim, já passou, né? Será que a gente não tem que falar de SecOps? Mas, realmente, hoje, a gente está observando o seguinte, Amaro, isso ficou muito claro aqui, né? Todas essas áreas que gravitam em torno da cyber, né? Às vezes fraude, às vezes operações, né? Todas essas áreas hoje precisam convergir, porque senão você não consegue avançar com esse nível de desafio que a gente está vendo hoje. Mas a gente ainda vê em muitas empresas essas áreas ilhadas, né? A operação é uma coisa, a cyber outra, talvez fraude outra. Claro, depende da cultura da empresa, mas o que eu percebo é que cada vez mais é necessário que essas áreas, se tem cada uma ali a sua liderança, ok. Acho que elas tenham um nível de diálogo, né? Então, queria que você fizesse a abertura aí desse painel, fizesse suas considerações sobre esse tema, a partir aí da sua experiência. Ótimo. É um privilégio estar aqui com vocês. Quero aproveitar que hoje um painel, agradecer, né? Tem essa oportunidade de estar andando com vocês, é sempre uma experiência muito nobre. Vocês estavam comentando aqui, o Security Leaders percorreu o Brasil todo, transformando segurança em cultura há mais de 15 anos já, né? Então, é realmente um privilégio poder estar com vocês aqui. E aproveito, então, para parabenizar também toda a equipe do Security Leaders pela condução desse congresso, que é sem igual. A gente percorre algumas coisas e consegue também ter essa percepção. Então, fico muito agradecido, mais uma vez, tá? Graças ao Sérgio, todo mundo que me apoia com isso. Muito bom. Obrigada. Quando eu recebi o tema, a reflexão que me veio é assim... Quando a gente fala de segurança da informação, talvez a pergunta não seja mais o que proteger, e sim como proteger. Como proteger o negócio sem travar a operação, sem consumir mais as pessoas, sem aumentar a complexidade. E não sei se ainda tem como ser tratado a segurança da informação como uma ilha isolada da operação, né, que é justamente o que mantém uma organização viva. O SecOps propõe, né, traz essa ideia, essa tentativa de unir esses temas que historicamente foram separados. Exato. Então, vem aí agora, eu não sei se a gente está tratando de fato a integração disso, né, ou se a gente está renomeando os silos antigos, né, tem que ter esse risco. Vem IA e vem automação como promessas de solução. E será que elas vão trabalhar na causa dos problemas ou vão acelerar problemas que já existiam? Me vem também se isso traz inteligência para o negócio ou simplesmente velocidade para o negócio. Se isso, de fato, libera as pessoas dessas operações pesadas para... ou se está só propondo o famoso fazer mais com menos. Se a gente for sair um pouquinho desse lado da operação, porque eu acho que o SecOps também conecta com um plano de estratégia, hoje, segurança que não conversa na linguagem do negócio é vista como custo. Mas, ao mesmo tempo, como atender, sustentar a segurança se a gente está falando de escassez de especialistas, já se comenta há bastante tempo isso, de um tempo para cá a exaustão dos profissionais,
e ainda uma cultura que enxerga a segurança como burocracia. Então, obviamente que acompanhando todos os painéis, assim, a gente não vai ter respostas definitivas que atendam a todos os setores e todas as maturidades, né? Mas é por isso que é importante discutir e analisar. Exato. Né? Então, o que muda primeiro? É a mentalidade, os processos, as tecnologias. A gente estava falando sobre isso ali no bastidor. Se é não só as ferramentas como soluções, né? Se a gente tem que partir para automatizar tudo, ou o que é indispensável automatizar. E nesse tempo de escassez de recursos, de recursos limitados, se acontece um incidente, as consequências elas não são só teóricas, porque a gente conversa, mas quando acontece mesmo o incidente, as coisas são bem profundas. Aí me traz isso na reflexão. Como levar significado para o negócio sobre a segurança que importa? Para nós é um discurso talvez corriqueiro, fácil, né? Mas para traduzir isso e levar para o negócio. Então, eu trago essas provocações e te devolvo a palavra, Graça, para, junto com os painelistas, poder desvendar mais um desafio aí. Exato. Eu acho que você puxou uma questão interessante, porque o que acontece, Hammer? Quando a gente hoje vê, né, essa evolução da IA indo para a área de cyber e tudo mais, o impacto onde está ou pelo menos aonde a gente está divisionando, né, a maior atuação da IA é na parte de operações, né? Geralmente, operações a gente olha como algo realmente trabalhoso, né? Algo que demanda muita mão de obra, né? E isso acaba, muitas vezes, até isolando um pouco essa área, e agora a gente está vendo aí um movimento nesse sentido. Então, lá na Conta Azul, como é que vocês trabalham essa questão da área de operações? Ela está dentro da área de cyber, de segurança? Você vê essa área como sendo uma área hoje que está pronta para receber processos mais automatizados? Precisa de uma qualificação maior dos times? Como é que você está vendo? Como é que está acontecendo isso dentro da Conta Azul? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Graça. Agradeço mais uma vez o convite. Eu sempre conto essa história rapidamente lá quando eu estou em Porto Alegre, Florianópolis, né? Eu me lembro que há 13 anos atrás, o primeiro evento que eu tive a oportunidade de vir aqui em São Paulo foi o Security Leaders. Eu gosto de vir aqui, mas hoje, se eu não quisesse, eu não precisava, porque o Security Leaders vai até lá. Então, é muito importante. A gente sabe que São Paulo é um grande centro, grandes profissionais, mas a gente também tem bons profissionais do sul ao norte e nordeste do nosso país. Então, missão cumprida. E discussões, né? E um dia riquíssimo que a gente tem lá, né? Contextos, questões culturais de cada região. Então, isso é muito importante. E eu estou muito feliz de estar participando das agendas regionais e estar aqui hoje também no Security Leaders Nacional. Estou muito feliz. E sobre o que a gente faz na Conta Azul, né? A Conta Azul é uma empresa de tecnologia que há cerca de um ano também é uma empresa financeira, né? Então é uma TechFin, vamos dizer assim. E obviamente a gente tem vários níveis de maturidade dentro das nossas unidades de negócio. Hoje a gente tem parte da operação junto da área de cyber e parte não. E também já fizemos um ensaio de uma estrutura Cyber Fraud Ops, vamos dizer assim, né? Isso, porque são áreas irmãs ou primas e que tem um sombreamento ali. Por exemplo, dentro da nossa operação de cyber hoje, a gente tem uma parte de Threat Intelligence que a gente retroalimenta os times de prevenção à fraude, né, com alguma coisa que a gente observa na Deep Dark Web e outros movimentos, né? Então, tem que ter essa sinergia e isso acaba acontecendo. Como nós já tínhamos algumas áreas um pouco mais maduras, hoje a gente já tem a oportunidade de trabalhar muito essa questão de IA e automação, né? E eu sei que a Graça gosta que eu trago alguns casos da vida real, sejam cases de sucesso ou de fracasso. Então, hoje a gente já tem uma solução, não vou citar o nome aqui, mas até um patrocinador aqui do evento, que nos ajuda muito com essa parte de detecção automatizada, já que nós temos times mais enxutos,
Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Óbvio que cada um tem um contexto, tem que entender o seu business, mas essa solução de automação de nível 1, de detectar um incidente, já retroalimentar as outras soluções, isso reduz um trabalho fantástico e é um número que o board gosta de ver, a redução de tempo, de custo que eu tive com aquilo e até um aumento de time que eu não precisei fazer nesse primeiro momento. Então, assim, a gente já tem um escopo bem interessante com essa solução, assim como a gente já está usando a IA também para ocupar um espaço, fazendo um papel de security champions, né? Nós temos ali, quando surge alguma demanda lá no Gira, a IA já analisa se aquilo precisa de um security by design, um fraud prevention by design ou um privacy by design, e aí um dos colegas do nosso time entra no jogo junto com a área de negócio para tomar algumas decisões antes dessas soluções irem à produção, né? A implantação dessa primeira solução que eu falei, ela já está desde fevereiro Isso rodando. Que eu te perguntou, começou esse ano, né? Então já está com um nível de maturidade com números bem interessantes. E a questão de IA para os projetos é uma implementação de 2 meses, mas que ela já identifica uma série de questões, a gente usa isso para vulnerabilidades, porque ela pega o contexto e já diz qual que é o time que tem que corrigir. Então, quando isso cai no Gira, já diz, eu acho que é a área tal que tem que corrigir essa vulnerabilidade pelo contexto. Então, são alguns ensaios, vamos dizer assim, até de certa forma desestruturados ainda, mas onde a gente já tem colocado ali, né? IA para suprir essa falta de profissionais, seja ela qualitativa ou quantitativa, acelerando uma série de questões e fazendo com que a segurança não perca o timing dessas demandas antes dela irem para a produção, né? Então, é um início promissor de algumas coisas que a gente vem fazendo lá, né? Muito bom, muito bom. Eu gostaria, só para esclarecer, estão surgindo aqui algumas perguntas, Denis, antes de passar até para o Pedro Nuno, para a gente entender. Quando a gente falava de SecOps antes, né, um tema que é clássico da segurança, às vezes a gente olhava operação como uma área apartada, porque estava ligada à TI, né, e às vezes não estava ligada à segurança. Tudo isso foi mudando, né, e cada vez mais os incidentes são complexos e tal. Isso começou a ficar realmente um pouco, não nebuloso, mas diferenciado. Depende do negócio, depende da empresa. Hoje, se você, assim, que acompanha esse mercado, qual é a tua visão hoje sobre como é que está esse cenário hoje? Você acha que operações ainda é algo muito dentro da TI e que tem ali um pé na segurança ou não? E a automação ela vai entrar, na sua opinião, mais fortemente ali na operação do ponto de vista de segurança ou de TI? Queria que você só conceituasse um pouquinho para a gente o cenário, para a gente seguir com os cases aqui. Legal. Bom, eu trabalho há 15 anos com essa tecnologia, né? Passei por distintos fabricantes e sempre tratando com clientes de diversos tamanhos. Né? Exato. E eu vejo que isso varia muito do tamanho, do porte, da estrutura organizacional de cada empresa. É lógico, independente se isso está debaixo de uma ou de outra área, o que eu vejo muito, que eu encontro muito, é que essas áreas, essas pessoas que trabalham, eles têm objetivos bem claros, o que eles querem fazer. Né? Então, eu acho que não depende muito aonde está situado, mas o importante é o resultado que eu consigo entregar para a minha empresa. Né? Primeiro de tudo, o que eu estou fazendo está alinhado com o plano de negócio da minha empresa, ou seja, eu estou entregando valor para que a minha empresa siga, enfim, vendendo seus produtos, seus serviços, levando credibilidade para os seus clientes no mercado. Esse é o primeiro ponto. Então, tem que estar muito alinhado com os objetivos de negócio. Né? E aí é o ponto de partida para você construir qualquer plano de segurança operacional. O que eu tenho que proteger primeiro do meu negócio? Né? Mapear a joia da coroa. Aquilo que, se for atacado, se tiver sob ataque, aquilo vai gerar um problema para a minha empresa. Né? E isso passa, lógico, eu venho acompanhando esse mercado do ponto de vista de fabricante, né, há muitos anos. Sim. E todas essas questões de automação, resposta a incidentes, né, a gente percebe que houve uma evolução muito grande no mercado. Né? Então, lá atrás, não se fazia planos de resposta a incidentes, não existiam ferramentas para orquestrar, automatizar, era tudo muito feito com controles manuais, planilhas de Excel, procedimentos em Word, sem automação, sem integração.
Então, isso tudo hoje, a gente já encontra, já não é de hoje, lógico, mas as empresas sabem por que isso é importante, sabem por que é preciso, né? O Hammer falou muito bem aqui a parte de automação de IA, né? Queria passar por isso também. Eu compartilho da mesma opinião dele, ou seja, hoje se fala muito de IA, os agentes de IA, como a IA ajuda a melhorar, enfim, as métricas de uma operação de segurança. Eu acho que é justamente por aí o caminho. A adoção da IA não é simplesmente para dizer que eu tenho um SOC moderno, que eu estou na vanguarda, somente para dizer que eu estou fazendo inovação. Acho que a empresa tem que estar preocupada em como é que eu reduzo o tempo de resposta. Como é que eu diminuo a fatiga dos meus analistas que estão ali estressados, caçando eventos, alertas, né? Como é que eu protejo, né, as aplicações de missão crítica da minha empresa com a IA? Né? E aí a gente fala de automação também. Eu sou um pouco, não cético, mas eu me aproximo desse tema com um pouco de cuidado, porque eu acho que a automação em excesso ela pode ser um problema. Eu gosto da automação com supervisão humana. Né? Existem tarefas que você pode automatizar, que vão eliminar muito da carga de trabalho operacional do seu time, liberando que essa pessoa possa fazer tarefas de mais alto nível, né? Você desestressa, não precisa contratar mais pessoas porque o número de alertas aumenta, a complexidade do ambiente aumenta, e isso acaba sendo um círculo vicioso, né? Você libera essa pessoa para fazer tarefas mais nobres, vamos dizer assim. Sim. Né? E você entrega melhores resultados. Só para finalizar, nós fizemos um evento ano passado, há 2 anos atrás, né? E nós chamamos, era América Latina, pela empresa que eu trabalhava, chamamos alguns CISOs para conversar com o nosso time interno da empresa. O que você quer ouvir da gente quando a gente fala sobre segurança de operações? Como fabricante. Ele falou, Denis, eu não quero ouvir falar de features, funcionalidades, licenciamento, isso tudo eu sei que é parte do que eu vou adquirir. Eu quero saber como você vai ajudar a melhorar as minhas métricas operacionais. Eu quero melhorar a métrica operacional. Boa. A segurança vem junto, mas eu quero o meu time podendo fazer coisas que realmente agreguem valor para a minha organização. Perfeito. Muito bom a explicação. Pedro, você tem uma larga experiência também, assim como todos os outros. Como é que você vê a questão de SecOps de operação? O que mudou do passado para hoje? Não mudou ainda? Onde você acha que precisa mudar? Onde que tem que evoluir? Essa disciplina que é tão importante hoje, né? Porque quando a gente fala de automação, a gente olha muito a área de operações, né? E como eu falei, tem vários modelos, o Denis mesmo colocou, depende de empresa. Mas, na sua opinião, o que é importante? O que na Valide vocês priorizam nesse aspecto? Bem, esse é um assunto de 50 anos que a gente fala disso, né? Mais ou menos. Mas ele hoje Sim, voltou à baila por conta da IA, né? Por conta dos processos de automação. Verdade. Obrigado aí pelo convite, tá? Eu que agradeço, Pedro. 15 anos de Security Leader já, no né? No mínimo, né? E tantos outros anos de mesas redondas, roundtables e tudo mais. Verdade. Né? Então, eu vou falar um pouquinho da Valide, porque eu acho que as pessoas não conhecem, é bom conhecer. A Valide não é só certificadora, a gente fornece certificados digitais, mas, porém, nós temos a maior base de biometria do Brasil, da América Latina e talvez uma das maiores do mundo. Nós temos a base de biometria desde o nascituro até a pessoa que falece. Então, assim, muito mais. Nós temos todas a base de todos os DETRANs, governos, etc. Então, é uma plataforma de identidade, não de gestão de identidades, de segurança de identidade de pessoa. Sim. Nós temos uma BU de integrações bancárias, nós somos a 3ª maior do mundo de venda de chip e SIM card. Além disso, a gente também é embolsadora de cartão de crédito, fabrica o chip, a antena, etc. Então, tem uma fábrica em Sorocaba que atende a maioria dos bancos. O nosso desafio, então, ele é um pouco complexo, né? Só que a diferença que eu acho na Valide, tá, é que é uma empresa de segurança. No sentido de que eu tenho que... lá a gente não usa a palavra segurança, a gente usa a palavra confiança. Tanto é que é uma mudança que está tendo no cargo aí de alguns CISOs, não sei se vocês estão acompanhando. Sim, exato. Então, assim, a gente promove a confiança da informação. Aquela informação tem que ser íntegra e confiável. Então, por ela ser uma empresa que já trabalha com isso,
a minha experiência na Vale, no meu primeiro palestra sobre Shift Left, eu passei vergonha, porque assim, tudo que eu ia falar, todo mundo já conhecia. Já tinha essa, porque a empresa tem a cultura da confiança. Eu tive a audácia de dar alguns exemplos assim na tela que todo mundo já sabia a resposta, e aquilo ali foi muito bom para mim. Mas, quando a gente fala de SecDevOps, SecOps, etc., toda empresa ainda tem um desafio. O meu desafio maior lá é a entrega de um produto rápido, efetivo e com um ticket baixo. Eu concorro com mais uns 30 no mercado, que eles estão usando IA, estão usando uma série de coisas, e o pior, né, não estão fazendo com segurança. Então, você participa de um edital, você vê os participantes ali, e você tem certeza absoluta que o concorrente não vai prover a confiança necessária. Talvez depois, né, de vencer o edital, etc. Mas assim, a nossa preocupação é muito grande nesse sentido. Então, foi muito bem falado, a gente sabe qual que é a joia da coroa, está claro, né, o dado sensível do nosso cidadão, a gente sabe disso. Isso a gente trata de uma forma muito segura, com soluções proprietárias, desde criptografia quântica, talvez ninguém saiba, a gente tem a nossa própria criptografia quântica, bem como os controles de antifraude. Nós temos controles de antifraude já prontos se o governo quiser usar. Só que por uma questão de política, momento, etc., as coisas não andam da forma que a gente gostaria, né? Nós temos uma solução de integração de identidade da mesma forma que a Estônia tem. Só que o Brasil não tem ainda, só que a Vale já tem a solução pronta, é só usar também. Então, toda essa parte de confiança a gente trabalha. Mas, quais são os desafios? Os desafios é que, entre a entrega e o desenvolvimento, então, eu tenho a venda do serviço, eu tenho vender é fácil, né? Mas o desenvolvimento entrega é o problema. Pega, né? Se as pessoas não tiverem consciências do que elas têm que fazer certo, eu vou pagar muito caro lá na frente para corrigir o problema. Eu sempre dou o mesmo exemplo porque é exatamente igual em todas as empresas. Eu vou fazer um carro sem freio. Chega lá na frente, eu falo assim, opa, esqueci o freio, que é um item de segurança. É fácil colocar um freio depois do carro pronto? Não, mudou a estrutura, mudou a arquitetura, vai ficar muito mais caro. Então, eu ainda tenho esses desafios, mas o mais importante... Para a segurança entrar aí, você está até colocando o dev aí junto na discussão, porque ela tem que entrar ali no momento certo. Né? E aí, o que a gente está mudando agora é que eu acho que as pessoas são conscientes, mas eu acho que a gente precisa forçar. Eu sempre acho que o controle que força é importante. Então, a gente está usando muito IA no SecDevOps lá na esteira de desenvolvimento. Seja ela através de uma ferramenta de mercado ou não. Porque eu tenho os gates que impedem certas coisas. Agora, é claro, eu estou falando com foco em dados do cidadão. Tem coisas que a gente não dá para abraçar o mundo e querer segurança em tudo, né? Sim. Então, a gente foca naquilo que é importante. E os desafios que todo mundo comentou aqui, eu também tenho. E uma coisa que eu fiz na segurança, mesma coisa, assim, tem uns 5 anos que eu não tenho primeiro nível, é tudo automatizado no primeiro nível, talvez eu tenha um segundo, terceiro nível, mas eu também uso uma ferramenta que automatiza tudo na segurança. Então, até para poder eu gostei muito bem das palavras do Denis, Denis. Deixar a pessoa fazer coisas que são mais importantes. E é isso. Muito bom. Excelente. Fechando aqui com você, Amaro. Você abriu falando, né, considerações aí mais gerais, mas eu queria que você compartilhasse também. Eu sei que você é um desbravador lá, né, na sua área, né? A área de saúde hoje a gente sabe que é uma área que tem muitos desafios do ponto de vista do negócio em si, para você colocar, embora a gente saiba que saúde, né, é uma questão de segurança também, de confiança, mas a gente sabe que o público com o qual você lida, né, o perfil dos profissionais que atuam na área de saúde, tem um trabalho grande aí para você garantir segurança. Você tem um parque bastante diverso, você tem dispositivos diferenciados, conectados e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está para você essa questão da área de operação. O Pedro Nuno trouxe também a questão do desenvolvimento, que eu acho que pode fazer parte aí dessa discussão de SecOps. Como é que está sendo para você esse desafio? O que você tem feito lá nessa área? Dentro do grupo, e se você puder explicar um pouquinho o grupo também para as pessoas entenderem, né? Perfeito.
Eu atuo como CISO num grupo chamado AFPERGS, que tem 2 hospitais, um hospital Ernesto Dornelles, que é na capital, que tem um pouco mais de maturidade, ainda não é uma maturidade de referência como os hospitais de São Paulo, então a gente busca muito aqui o olhar para o Sírio, para o Einstein, né, como o próprio Moinhos lá dentro da cidade, e os outros hospitais que não são os parceiros ali, que a gente falou sobre parceria no painel anterior. Sim. É muito importante isso também, que tem essa coisa compartilhada. E também tem um hospital regional de São Jerônimo, que é nosso também, que tem uma maturidade bem diferente, inferior ao nosso. Então, aumenta a nossa complexidade do olhar para poder cuidar. Então, não adianta investir em acreditações, em assessment só num lado e o outro ainda estar desprotegido, né? Isso Você trabalha aí com 2 cenários, né, e 2 modelos diferentes de maturidade, né? São maturidades distintas em razão até das épocas, né? A mantenedora é da década de 20, o Hospital Ernesto Dornelles é da década de 60 e o Hospital Regional de São Jerônimo também é um hospital antigo, mas os investimentos e os desafios foram diferentes, então eles não estão equilibrados, não estão equiparados. Acho que dos principais, a gente não tem desenvolvimento próprio, né? Então muda também um pouco o enfoque dos trabalhos, mas o que a gente vem percebendo que vai precisar, além de cuidar muito das nossas relações com os terceiros, que isso virou uma espécie de para tudo e olha o que tu está fazendo, porque não pode ser um tema que fique para depois. Mas a gente estava conversando junto hoje com o Everson do HCore sobre todos os ativos de OT e IoT, né, que ele contabilizou na tarefa dele de visibilidade, mais de 5.000 ativos. Everson Hospital das Clínicas, O né? CISO aqui do HCore. O CISO aqui do HCore, né? E a gente está, justamente agora, nesse momento, fazendo um trabalho de levantamento, um piloto, para poder ter... não sei se eu vou trabalhar o tema como visibilidade ou observabilidade, que é como tem se dito. Uma questão semântica aí, né? Da área de segurança. Mais um termo aí, né? Vou pegar o trava-língua mais fácil para trabalhar com a direção. Mas provavelmente aí a gente vai ter uma conexão direta com um salto de implementar com os nossos serviços de monitoração e de identificação, de notificação, porque ali já está comprovado que é uma série de brechas dentro da instituição. Mas além da tecnologia em si, porque talvez muitas a gente não vai conseguir isolar ou não vai conseguir eliminar, eu acho que tem muito espaço no nosso trabalho lá de propor a substituição de processos. Porque tem processos na nossa instituição que eles estão vivos há muitas décadas porque ninguém resolveu repensar. Porque ninguém resolveu avaliar se eles são efetivamente necessários. E tu trouxe muitas vezes aqui sobre pensar fora da caixa, né? Todos Sim. os insights dos debates anteriores batem muito nisso. Então, acho que já tem, assim, por exemplo, o trabalho do MDR, que a gente está apoiado, nos tira um esforço que eu não teria, porque eu não tenho SOC, por exemplo, para trabalhar, né? Não tenho esse tipo de estrutura. Então, isso já nos auxilia. E a tendência é que eu continue com equipe enxuta, então tenha que apoiar mais nas automações. E esse exemplo que tu trouxeste, né, de no primeiro nível está todo automatizado, me parece uma oportunidade muito bacana para poder trabalhar esse tipo de tecnologia, porque daí, de fato, atende uma necessidade real e não vou tentar ficar trabalhando algo que compete com outras prioridades, né? Mas esse é um ponto que para nós poderia ser bem útil, porque vai ter toda essa visibilidade, vai vir todo um conteúdo de ativos com problemas que a gente não vai ter capacidade de trabalhar eles com o tamanho de equipe que eu tenho, né? Que é hoje, praticamente, o tamanho da minha equipe hoje é focado em privacidade, né? Que eu já, também para contextualizar, a nossa área lá conseguiu separar a área de segurança da informação, é um escritório de segurança da informação ligado a um grupo de governança que está se construindo. Então, deixa-se o departamento de tecnologia e a área de infraestrutura separado. Então, ainda está se trabalhando isso também. Muito bom. Pessoal, a gente está, né, acelerando um pouquinho aqui. Eu sei que
já estamos aí no final, mas eu não posso deixar de trazer algumas perguntas. O que eu vou sugerir aqui para a gente não avançar demais? Eu trago uma pergunta, passo para um de vocês, para ter uma resposta mais concisa e a gente poder atender a nossa plateia. O Marcos Reis, Mastercard, foi meu companheiro de mediação, né? Obrigada. Da próxima vez, né, você cobra lá do povo, do pessoal do Security Leaders, que as perguntas do Marcos foram muito boas. Neto, qual o impacto da IA no SecOps nas operações de dados tão sensíveis e como mitigar esses riscos? Tem que ser rapidinho, né? Tá, Já está usando IA? Eu diretamente não, e isso é um problema, né? Mas nós temos vários trabalhos no hospital buscando o uso da IA para olhar no diagnóstico, para apoiar o diagnóstico, acelerar o diagnóstico. Daí entra desde ouvir o médico e preparar a evolução, separando toda a inteligência em cima disso, mas vem fatores de risco antes do próprio uso da ferramenta, que são justamente as empresas quererem o acesso às bases de dados para poder entender as estruturas. Porque, não sei se tem alguém da saúde aqui, mas a gente tem 2 principais ERPs no Brasil, um é o TASI, outro é o MV, que é uma colcha de retalhos de uma estrutura de banco de dados pesadíssima, construída ao longo de mais de 20 anos. E quando as empresas agora precisam apoiar com essas ferramentas satélites, e a IA vai vir com todas as outras que a gente está trabalhando, porque a gente tem esse envolvimento com a universidade na área de inovação, então eles precisam de acesso e eles querem, de uma maneira arbitrária, ter acesso ao banco de dados, assim, pura e simplesmente. Daí a gente começa com as coisas básicas, justifica a necessidade, finalidades. Mas você está querendo atrapalhar, e aí qual é o escopo de dados? Então, todo esse risco vem anterior à própria tecnologia, a maneira que a instituição, a empresa, pequena ou grande, quer tentar acessar. Pesquisa clínica faz isso, e também esses eventos agora de querer melhorar o diagnóstico. Muito bom. Hammer, como integrar as prioridades operacionais do dia a dia, alertas, incidentes, compliance, com a visão estratégica de longo prazo da organização? Pergunta do Kaique. Onde é que está o Kaique? Obrigada. E aí sempre é uma resposta rápida para uma pergunta complexa ou ao contrário, né? Não, essa pergunta aí, se eu soubesse essa resposta aqui, eu tava Mas eu acho que eles fazem o papel que eu faço. Perguntar, a gente pergunta, né? Responder aí... Foi o que eu disse, não vai ter encaixe certo para setor e para maturidade. Então, exato. Não, na verdade, assim, uma coisa não está, de maneira alguma, apartada da outra. A gente tem que entender o que é a estratégia da empresa, justamente para mirar nisso na operação, né, no dia a dia. Então, é um pouco do que o Denis trouxe ali, de tu saber o que é mais crítico dentro da tua empresa, né? Para quem já está mais tempo no mercado, a gente usa o termo aí das joias da coroa, mas é aquilo que é mais crítico para ti, para o teu negócio. Então, teu planejamento de longo prazo, que poucas empresas acabam fazendo isso hoje, né? Porque o mundo é muito dinâmico, mas a gente faz um planejamento ali até ousado de 3 anos. Então, tu tem que saber o direcionamento da empresa, o teu core business, e dar um foco maior nisso na operação. Todas as tuas priorizações operacionais, elas vão estar voltadas para isso. A Conta Azul, por exemplo, virou uma operação de instituição de pagamentos. Então, obviamente, o nosso foco principal de automação, de DevSecOps, de formação de Security Champions dentro do time, uso de IA, foi mais focado, direcionado para a instituição de pagamento, pelo contexto regulatório e pela criticidade intrínseca. Isso que eu ia falar, onde está mais crítico, né? É onde está o dinheiro circulando, né? Então, é como aquela sensação, né? Olho na missa, mas também no padre, né? Não tem como o contexto, fazer diferente, né? Porque a Conta Azul virou uma instituição de pagamento, mas não deixou de ser um ERP, né? Que é a nossa vitrine. Então, eu não posso abandonar isso. Mas, obviamente, que os nossos esforços estão em cima da instituição de pagamento e a operação tende a circular com o canhão voltado mais para esse contexto, né? Pedro Nuno, seu amigo Lafayette, da ArcelorMittal, mandou uma aqui, também dá para responder rapidinho. Cadê o Lafayette? Olha lá.
Como podemos construir uma abordagem de segurança e uma estratégia que una, né, estratégia, operação, fator humano, sem gerar atrito com produtividade e inovação? Sem gerar o quê? Hã? Posso anotar? Você anota para mim a pergunta, que eu não consegui chegar no final. Assim, Você sabe responder, Pedro. então, assim, não eu vou enrola. tentar responder Rapidamente? rapidamente. Ela, ó, a Isa pensa, e a Leia estão ali me torturando. pensa no seguinte, cara. Se você for no modelo arcaico, que a maioria das empresas ainda estão, você não vai conseguir. Então, é o que eu falo com todo mundo. É melhor você aceitar as mudanças e já correr para IA, porque você precisa automatizar certas coisas para que você possa integrar outras coisas. No início da nossa palestra, foi comentado o que a gente pode fazer para ajudar a empresa, alguma coisa assim. Isso. Eu acho que a gente não tem que esperar a empresa pedir nada da gente, né? Eu participei de um evento da Valid, no qual foi muito reforçado isso. Você tem que ser o protagonista e entender o negócio e tentar ajudar na mudança. Nisso, eu vou só falar uma coisa que eu optei por mudar lá na Valid. A partir do ano que vem, eu não tenho mais analista de segurança. Eu tenho dev de automatização IA. Porque segurança, eu vou contratar as empresas que patrocinam aqui, está tudo bem. Eu não tenho médico em casa. Eu contrato um médico por fora, eu tenho um plano de saúde. Agora, para eu ajudar um negócio com segurança, eu preciso mudar o meu mindset um pouco, para eu poder estar junto com o cara lá do desenvolvimento seguinte, ó, eu vou te ajudar nesse desenvolvimento e eu preciso disso. Sair um pouco dessa parte mais da operação. Ninguém aqui limpa mais sua casa ou pinta a casa. Então, essa parte de operação tem que mudar. E aí, quando você tem tempo, esse é o grande problema nosso, a gente gosta do osso. A gente quer roer o osso e a gente não consegue pensar no negócio. E a gente reclama muito, eu não sou envolvido com o negócio, mas também você não se envolve. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco da operação no sentido tenta mudar o mindset, automatiza o que puder, começa a pensar no negócio, que é tudo que a gente sempre falou, né? Mas tudo bem, agora eu acho que a gente tem a IA para nos ajudar. É a oportunidade, né? É a oportunidade. E outra coisa que eu achei bacana lá na Valid, assim, quando a gente foi começar a falar de IA ano passado, foi libera. É para usar. E quem trouxer soluções disruptivas aqui, cara, tem que premiar. Aí, se vai ter problema de segurança, o Pedro resolve. A equipe do Pedro vai lá resolver depois, mas é para trazer as coisas. Mas, assim, eu não consigo responder sua pergunta toda de uma forma, porque hoje eu só vejo a Valid. Mas, assim, eu acredito que, em qualquer empresa, você tem que ser o protagonista e não o coadjuvante. Né? Entenda a empresa e traga soluções para você poder integrar toda a parte de pessoas, cultura, estratégia, e poder mostrar que você está ali para fazer diferença. Quando a pessoa vira presidente, pode olhar todos os presidentes de uma empresa. Às vezes o presidente começou lá como estagiário, a gente conhece um monte de casos, mas o que fez ele chegar na presidência? Você vai ver que foi o ser coadjuvante para tentar mudar alguma coisa dentro da empresa. Eu acho que com a segurança é a mesma coisa. Né? Muito bom. Pessoal, tenho que encerrar, não tem como, mas foi excelente a contribuição de vocês. Acho que a gente terminou aí com uma pensata muito bacana. A pergunta do nosso amigo Lafayette ajudou aí a trazer, a deixar aí pairando no ar esse caminho, né? E eu quero agradecer a todos vocês, Denis, Amaro, Hammer, Pedro, tá? Gente, não terminou, tem um encerramento aí, né? Sim, com não é certeza. Isso? Opa. Então tá bom. Então palmas só para o término do painel, não para o fim do evento.